Glória a Deus, aleluia. Eu salvo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu salvo aos irmãos da live que vão nos assistir, não sei se é agora ou depois. Eu salvo a todos com a paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar, amados, em nome do Senhor Jesus, dando início a esse culto para a glória de Deus, amados. Que o venha chamar a atenção do Senhor para nossas vidas, para que Ele venha fazer parte desse culto, amados, porque sem o Senhor esse culto não aconteceria para a glória de Deus. Então vamos estar, em nome do Senhor Jesus, fazendo uma breve oração para darmos início em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de poder e glória, Deus é aqui, Pai, louvado seja teu santo nome, meu Pai. Eu agradeço a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, por mais esta oportunidade, ó Senhor, que Tu nos concede, ó Senhor, para estarmos diante de Ti, do Teu poder e da Tua glória. Eu peço as Tuas bênçãos, meu Pai, por cada vida, meu Pai, que aqui se fazem presente, meu Pai, e aqueles que hão de chegar a viver, no nome santo de Jesus, ó Senhor amado, toma esse culto em Tuas mãos, Senhor.
Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
em nome de Jesus. Já faz um tempo que você amou, como muitas vezes que você chorou, mas a vitória nunca vem. Não, 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 não vem. Então você pergunta mesmo o que eu fiz, Senhor, para não merecer. Misericórdia, Deus, eu sou meu filho. Eu sou meu filho. Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do Senhor, amém? Amém. Mais um dia de culto para a glória ao Senhor. Mais um dia de aprendizado. Estamos no terceiro dia, né? Para a glória ao Senhor. E o terceiro dia é
fazendo aqui para a honra e glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Segunda Coríntios 11, seu versículo 24. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Você acharam? Amém. Você não vai, irmão. Você já estava guardado o seu. Estava na página dele já. Não vai. Glória a Deus. Vamos esperar como ler todos juntos. Glória a Deus. Essa palavra aqui nesse Coríntios 11, né? Fala muitas coisas. Mas aqui no 24 é os sofrimentos que a gente leva para o Evangelho, mas aqui no caso foi Paulo, né? Quando Paulo sofreu por amor ao Evangelho, e mesmo em meio ao sofrimento, ele ainda conseguia jejuar. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Vamos ler então aqui. Artigo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Até aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer um pequeno momento de oração para o Senhor nos dar entendimento do que Ele tem para falar hoje comigo e com você. Amém, igreja? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, glória te damos por mais uma noite na Tua presença. Senhor, essa noite eu quero te pedir mais uma vez, Pai, que toda palavra que sai da minha boca, Pai, a partir deste momento, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Espírito Santo, tome totalmente a direção deste culto. Que aqui, Senhor, só seja falado o que a sua igreja necessita ouvir, Pai amado e Pai querido. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podeis se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Aqui no título dessa passagem que lemos, começa a parte do 16, né? Não, 2 Coríntios 16. E o título fala assim: os sofrimentos de Paulo por amor ao Evangelho. Então vamos lá. A gente sofre, a gente passa muito sofrimento, realmente. Como eu já falei muitas das outras vezes aqui trazendo a palavra, que a gente não sofre um terço do que eles sofriam. Então hoje a gente vai ver um pouquinho do sofrimento de Paulo, e mesmo assim ele se manteve firme, mesmo assim ele se manteve honesto, se manteve focado, se manteve no caminho, né? Ali, o que Paulo vivia se aplica no que está aqui que a gente falou, que aqui no terceiro dia está escrito aqui embaixo: vinho é alegria. Paulo, ele praticamente era difícil você ver Paulo alegre assim, porque Paulo sofreu muito. Então, entra na palavra da semana passada, ele abnegou-se de si, ele abnegou daquilo, das vontades dele, para seguir a Cristo, para seguir a vontade
alguém que tivesse errado era açoitado. Não era como a gente resolve hoje. Não, meu irmão, tá tudo certo, meu irmão, eu errei, me perdoa, tá bom. Não, errou, é perdoado, mas vai ser açoitado. Então eles eram açoitados por castigo. Então por que 40? Porque na lei de Moisés foram só 40 açoites. Se passasse de 40, seria humilhação. Então eles não poderiam ter 40.000 chicotadas. Então dentro dessa palavra, os judeus continuaram usando isso para castigar o povo. Só que aqui, Paulo
são. Ninguém aqui nasce em berço evangélico, né? Aí vamos falar, tem aquela menina bonitinha que você viu quando você era nova, aquele rapaz bonitinho que você viu, que era lindo, era um príncipe. E após você se converter, talvez você tenha visto aquela pessoa falando, misericórdia, o que eu vi nisso aí? Ou talvez um algo que você queria muito quando você estava no mundo. E hoje em dia você está vivendo a vida com Cristo e fala, para que eu queria aquilo? É porque Satanás mostra para você aquilo que ele quer que você veja de uma tal maneira, tão brilho, tão lindo, tão sedutor, que quando você vê, você está desejando, nem sabe por que você está desejando. Mas aqui a palavra fala que ele pode se transfigurar em anjo de luz. Ele pode te confundir. Para isso não acontecer, temos que estar em Santidade. porque se a gente não tiver, a gente vai se enganar. Não tem jeito. Isso é para mim, para você. Isso é para o maior pastor, para o primeiro convertido, para o novo convertido. É para todos. Se não buscarmos a santidade, seremos enganados. E aí seremos uma pessoa nécia. Seremos uma pessoa sem conhecimento, achando que está seguindo um caminho. E aquele caminho já não é mais o de Cristo. É onde temos que tomar muito cuidado. Aleluia, Jesus. Romanos 8:5. Quem abre para mim, por favor? Glória a Deus. Romanos 8:5. Eu nunca acho, né? Olha o Romanos 8. Isso. Amém? Lê aí para nós, por favor. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Pode continuar, lê até o 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. É o que nós estamos falando aqui. As coisas do Espírito e as coisas da carne. Se a gente não tiver um momento de separar a nossa carne, a gente não consegue enxergar as coisas espirituais. Até mesmo para conosco, em nós mesmos. Tem momentos na nossa vida que a gente vai viver na carne, tem momentos que vamos passar pela carne, tem momentos que não vamos conseguir santificar, mas o Senhor ele é benevolente, ele é bom, ele vai permitir que você fique ali naquela agonia para você se santificar, porque ele é amor, ele quer você próximo. Então quando Deus quer você próximo, você vai entrar em aflições. Paulo fala que o espírito da carne dele, ele orou muitas e muitas vezes para o Senhor tirar o espírito da carne dele, tirar o sofrimento, para ele não passar por aquilo. Glória a Deus, deixa eu ver aqui. Oh meu Deus, eu e a Bíblia do meu esposo. Eu estudo na Bíblia dele, depois eu não acho. Vai deixar que eu vou virar aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra nessa que eu estou falando está em 2 Coríntios 12, do seu versículo 11. Ai, obrigada. Deixa aí logo. Vou achar aqui agora. Achei que eu queria deixa aqui. No 11 fala: fui nécio em gloriar-me. Vós me constrangerdes, porque eu deveria ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, e ainda que nada sou. Ele está falando que ele foi uma pessoa sem conhecimento, fui nécio em gloriar-me. Ele já estava achando que ele estava indo para os apóstolos, que ele seria um cara. Então ele está falando assim que ele errou em gloriar, porque de todos os apóstolos, um dos que mais sofreu foi ele. A gente pode ver que muita passagem dele aqui na Bíblia. Mas por que ele foi um dos que mais sofreu? Porque foi o que mais se entregou, foi o que
para me esbofetear, a fim de não me exaltar. É doído. Ele tinha um mensageiro de Satanás o tempo todo a esbofetear ele. Então assim, ele era ali o tempo todo sendo provado para ele não se gloriar com tudo aquilo que o Senhor mandava a ele. É o que ele fala ali depois que ele foi nessa e se gloriar. Então o tempo todo Deus estava permitindo ele sofrer, ele sofrer, ele sofrer. E aqui mais à frente fala: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. Aí, gente, essa frase é muito linda. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Por quê? Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Para sermos fortes, é no limite que Deus entra para nos dar força. Amém. A gente está lá embaixo. A gente está falando: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, muda essa história, vira esse cativeiro. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou fazendo de errado. Paulo fala que foram 3 vezes: Senhor, o que está acontecendo? Na terceira vez, quando eu aqui querendo 3 vezes, na terceira vez, o Senhor respondeu: a minha graça te basta. Porque se talvez Deus tivesse tirado aquele espinho da carne dele, aí onde entra aqui, ele fala assim que ele não podia se gloriar por causa do espinho da carne. Mas se talvez Deus tivesse tirado aquele espinho da carne, o que aconteceria com ele? Para o peito, nariz lá em cima, porque eu sou o queridinho do Pai. Porque Jesus foi, mas eu aqui na terra, eu falo e acontece. E a gente não pode ser assim. Aí entra no que falou antes, irmãos, a simplicidade de Cristo. Então, como eu falei esses dias, que Jesus, que Deus olha a nossa vida, eu conjecturando, misericórdia, como se fosse um vídeo. Então, talvez Deus permitiu que Paulo tivesse aquele espinho da carne, porque mais à frente poderia ver que ele ia o quê? Se exaltar sem aquele espinho. Que mais à frente ele não seria o Paulo que ele queria que ele fosse. Então, o que acontece? Ele tinha Satanás a esbofetear. Gente, é forte isso. Aí a gente passa uma pausinha, já está gritando misericórdia, socorro, Deus, e ele está falando para mim e para você: a minha graça te basta. Quer revelação? Não queria dom? Não queria sonhos? Falar em línguas? Não queria ler e entender? Nada de graça, quanto mais é dado, mais é cobrado. Por quê? Porque quanto mais você se entregar, quanto mais você buscar, mais Satanás vai se levantar contra a tua vida. Então, para você não cair, Deus permite você ser oprimido para você estar mais perto dele. Porque quanto mais prova a gente passa, nós cristãos, a gente vai fazer o quê? Jejuar, se santificar, se consagrar. Porque se está tudo bem, tudo legal, é o que eu falei: se fosse um ciclo, eu estava no Caribe, sei lá, eu gosto de calor, né? Ele está no frio, não. Acho que o Caribe, as Ilhas Caimã. Não, Deus sabe de todas as coisas. O crente fala quando não quer ir para a igreja. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe. E você sabe. E eu sei. O que Ele sabe. Você sabe o que Deus sabe a respeito de você? Eu não sei o que Deus sabe a respeito de mim, porque Ele sabe. É onde temos que tomar cuidado. É onde quando a gente está sendo apertado, açoitado ali, Ele está falando: ei, estou te apertando porque eu quero te dar mais. Glória a Deus. Ei, está difícil porque eu quero mais de ti para mim. Então deixa eu te dar mais de mim para você. Esses dias, passando uma pressão, mas uma
alguém com a visão. E a visão muitas das vezes não vai ser uma visão ocular, que a gente imagina, né? A gente está aqui orando, de repente vai aparecer um anjo aqui no meio, eita, agora o anjo aí. Muitas das vezes a visão para mim vai ser diferente do que a visão para você. Muitas das vezes o que você ouvir assim, você vai ter que aguentar o que você vai ouvir. Muitas das vezes o Senhor vai falar com você, você está lendo um versículo aqui e Deus vai entregar algo para você ali que você vai ter que aguentar. Mas para você aguentar, você tem que estar o quê? Preparado. Não é fácil. Mas se você não estiver em santificação, não é. É o que o Senhor falou para mim. E Ele está falando mais um pouquinho agora, eu estou entendendo isso. Muitas das vezes eu caio dentro disso. Fala, nossa, mas como que o Espírito Santo, né? Como que algum Espírito Santo vai adoecer a carne? Vai. Por que temos que jejuar? Para enfraquecer a carne, não é? Por que enfraquecer a carne? Para dar força do Espírito. Então, se a sua carne não estiver enfraquecida no jejum, quando o Espírito entregar algo para você, ela vai cair. Muitas das vezes, quando Deus entregar alguma coisa para você, vai sentir mal. Pode ver que na visão de Ezequiel, ele cai ajoelhado, se não me engano, Daniel cai desmaiado. Eu acho muito engraçado que ele fala que ele cai desmaiado. Mas aí o anjo fala, não, levanta, pega nele e fala, por quê? Porque por mais que eles estavam ali preparados e se santificando, não era o suficiente para aquela visão. Então como que vamos saber se é o suficiente o que estamos fazendo? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu continuar aqui, eu já fui no né? Oh, glória a Deus. Romanos 8,17. Romanos 8,17. Quem achou, diga amém. Quem vai ler, pode ler. 17. E se filhos, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha aqui o final fala: se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, mais uma vez falando o quê? Da carne. Da carne, a carne padece. Por quê? Para a sua alma, para o seu espírito viver lá. Então, muitas das vezes a gente está negando isso a Deus. Deus, Ele tem algo para mim, Ele tem algo para você, Ele quer te usar, Ele quer me usar, mas a gente não está o quê? Se preparando para isso. A gente não está preparado para isso, muitas das vezes. E o Senhor fala, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, e herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus. Essa passagem de Romanos 8, o título diz: a nova vida debaixo da graça segundo o Espírito de santidade e adoção, porque somos adotados, né? Isso a gente fala mais à frente. Tá certo que eu olho pra gente, tá certo, né? Nem que eu sou muito glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então vamos lá. Neemias. Prometo que não abro mais, gente, porque eu fico estudando muito que abrir. Quem achar aí pode falar. Neemias 1. Neemias, achou? Não? Nossa, achei que podia achar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Neemias 1. Isso. Capítulo 1, versículo 3 e 4. E disseram: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e levantei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus.
Aleluia. Neemias, após receber uma notícia triste da sua cidade que tanto amava, Jerusalém, ele chorou, lamentou e jejuou. Assim como Daniel, né? Essa campanha que se chama de Daniel. Todinha é por quê? Porque Daniel também teve uma notícia triste. Então, a visão, aguenta a visão. Se tiver uma notícia triste, não cai. Mesmo que você caia, faça como Neemias. Chore, lamente, mas entra em jejum. Por quê? Porque a sua carne já vai estar triste pelas coisas da carne, pelas coisas do mundo, dependendo da situação, dependendo da notícia. Então você tem que fazer o quê? Você tem que enfraquecer a sua carne em santidade para Deus poder te fortalecer. E muitas das vezes a gente esquece disso. Muitas das vezes a gente recebe uma notícia triste que a gente fica chorando. Eu choro, eu já quero chocolate, eu já quero café, eu fico na ansiedade, eu quero comer. E como que eu me santifico? Não me santifiquei nada, só estou chorando ali, jogando lágrimas para fora. Então, quando eu receber uma notícia triste, como Daniel recebeu, como Neemias recebeu, o que ele fez? Ele chorou, lamentou, jejuou, falou com Deus. E dali Deus fez o que para ele? Deu uma direção, porque ali ele teve força, ele teve atitude de conseguir, como o rei perguntou a ele, o que ele tinha de falar o que estava acontecendo com ele. Mas ele já tinha chorado, se lamentado, jejuado, orado ao Senhor. Então, quando ele chegou perante o rei, triste, como não era de costume, ele estava triste lá. Sabe por quê? Porque somos seres humanos, vamos ficar tristes, vamos chorar, vamos sofrer, a gente tem que chorar. Temos que ser totalmente sinceros com Deus. O problema que eu estava tendo era que eu falei até para minha esposa, eu não estava conseguindo ser sincera com Deus, sendo que Deus já sabia tudo. Aí eu sei que da noite de quarta para quinta, não, de quinta para sexta, eu não dormi. 4 horas da manhã eu acordava e falei, quer saber? Pera aí. Sinceridade, eu não me olhei. Eu sentei na beirada da minha mesa, eu comecei a tentar ler a Bíblia, eu não consegui. Ali, eu creio que o Espírito Santo chegou perto de mim e eu comecei a chorar. E chorando, eu falei tudo que eu estava sentindo para Deus, mas tudo mesmo que eu falei, nossa Senhor, amém. Mas eu tinha falado. E de quinta para cá, Deus pegou e mudou a página da minha história. Algo que estava travado, que não andava. Deus falou, eu precisava ouvir, filha. Ele sabia. Ele sabe o que você quer, o que você precisa, mas você está sendo sincero com ele. Mesmo em lágrimas, em prantos, ou sorrindo, ou não sei. Está sendo sincero com ele, ou está esperando uma amiga para desabafar? Eu preciso conversar. Sendo que ele está pronto para ouvir a mim e a você. Sendo que é bom a gente conversar com os amigos, é ótimo, eu gosto de conversar, eu gosto de desabafar. Só que temos que fazer isso primeiramente com ele. Por mais que para você ele está em silêncio, quando você achar que ele está em silêncio em algo que você falou, espera. Porque quando ele fica em silêncio, ele está preparando detalhadamente. Então suporta o silêncio, porque o silêncio dói. A minha filha ligou para mim e perguntou, mãe, por que o silêncio de Deus é a melhor resposta? Eu fiquei em silêncio pela primeira vez. Eles já me fizeram mais de 1000 perguntas e foi a primeira vez que eu fiquei em silêncio. Porque eu não soube responder, mas o silêncio de Deus acalma o meu coração. E foi uma pergunta que pra mim não teve resposta. Eu fiquei assim pra ela assim. Ela, e aí, mãe? Peraí, filha, vamos ver aqui. E eu falei, filha, mas que pergunta seu pai? Quando eu não consigo responder a mãe, ela pergunta pro pai dela. Vai perguntar pro seu pai. E ele deu uma resposta linda, que eu não lembro, mas foi linda. Mas é uma coisa que é verdade. É o silêncio dele. E naquele momento ali que eu estava desabafando com ele, pra mim ele estava em silêncio, só que ele já sabia que eu ia perguntar pra ele, e ele já estava preparando para o dia seguinte. E foi uma bênção, está sendo uma bênção. E o Senhor está mudando a minha história mais uma vez para a glória dele. Aleluia. Aguentei a visão? Não sei. Porque eu falei para ele, sinceramente, sinceridade, eu quero ser sincero, eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu quero ficar dentro da minha casa, em cima da minha cama, fechada no meu quarto, eu não vou fazer nada, não vou falar nada, não vou falar com ninguém. E toda vez que eu falava, vai, Deus mandava alguém em casa para desabafar comigo. Aconselho. Senhor, mas está doendo.
que é nécio, eu tenho que ler porque eu sou meio lesado. Uma pessoa sem conhecimento. Eu vou ler tudo que eu escrevi aqui. Pessoa sem conhecimento, ignorante, incapaz e com incompetência. Uma pessoa nécia é uma pessoa sem conhecimento, ignorante, que acaba sendo incapaz e sem competência. Ai, é forte falar sem competência, porque se você não tiver conhecimento, como que você vai ser competente naquilo que você está fazendo? Então, se você fazer achando que você está fazendo certo, você vai estar fazendo uma coisa que vai dar certo. Então, você é uma pessoa incompetente. Chegou a fazer doido. Por que você fez isso? Então, para isso, temos que buscar a Santidade. Não tem. Então, aqui fala, no terceiro dia, nem vinho entraram na minha boca. Então, assim, o vinho simbolizava a alegria. Então, aquilo que está te dando muita alegria, te deixa muito. Ai, se aparta um pouquinho daquilo. Glória a Deus. Aquilo que está te deixando muito. Se aparta um pouquinho daquilo. Se separe com o Senhor. Faça como falamos na semana passada, o dia de proibição. Se esse dia tiver que ser uma semana, faça uma semana. Porque sem santificação a gente não aguenta a visão. Sem santificação você não vai aguentar o que Deus tem para entregar para você. Nós estamos passando por um tempo de perdas fortes, né? Pessoas indo uma atrás da outra, desde o início do ano, muitas perdas. Ninguém está preparado para perder ninguém. Eu estava com meu esposo esse dia, a gente estava numa pregação, e aí o pastor falou assim: ei, liga para a pessoa que você ama agora, liga para um parente, para um amigo e fala: eu te amo. Aí ele olhou para mim e falou: eu te amo. Eu falei: que me te amo? A gente não sabe. Está preparado para a notícia que alguém se foi? Está preparado para acordar e aquela pessoa com que você tanto ama não está? Se você não estiver em santificação, você não vai estar nunca. Porque a gente nunca está. Vai doer, a gente vai querer gritar, descabelar no meu cabelo. Mas se você não estiver preparado, eu aprendi uma coisa legal. Tenha reserva com Deus. Eu acho que eu já falei isso aqui, eu acho que mais de uma vez, mas é bom falar, é bom sempre lembrar. Tenha reserva com Deus. Aleluia. Para quando você chegar lá na frente, que você estiver no seu momento fraco, Deus poder te falar: minha graça te basta. E você poder entender o que é a graça dele para ti. Porque naquele momento que você estiver fraco, que você não conseguir orar e jejuar, você já tem a sua reserva com ele, então ele vai continuar te guardando. Mesma coisa que você tem uma reserva no banco, né? Você pegar o dinheiro e gastar, quando chegar no momento que você não tem. Então tem uma reserva com ele lá. Ore para aquilo que você nem imagina. Ore pelos netos, pelos bisnetos, pela sua terceira, pela sua quarta geração. Alguém lá na frente vai ser abençoado pela sua oração. Se Jesus voltar, mas se ele voltar, ele vai ser uma bênção. Mas se ele voltar, vai ser uma bênção também. Mas que ele volta, ele volta. A gente não pode esquecer disso tudo. Que tudo isso aqui. Paulo foi rico? Teve carro? Não. Casa? Não. E olha tudo que ele passou. Por amor. Eu vou ler do 11, você leu o 11, eu vou ler o 16 completo. Agora, já estou para finalizar, eu vou ler o 16 completo para vocês entenderem tudo. Depois, se vocês quiserem ler em casa novamente, eu vou ler do 16 ao 33 para a gente entender o que Paulo sofreu por amor do Evangelho. Outra vez digo: ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo sendo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me. 18. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, e eu também me gloriarei. Portanto, sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Eita, nós de boa mente você tolerar os insensatos. Gente, é forte, mas não é. Pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere o rosto. Gente, olha isso. Se alguém vos fere o rosto,
7, que fala, né? Em trabalho, fadiga, vigília, muitas vezes em jejum, em fome, sede e em jejum, muitas vezes em frio e nudez. No 28, além das coisas interiores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ó Deus, Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governa sobre reis, aretas, pois guarda as portas da cidade dos damascenos, para que me prendem. Fui descido no cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Glória a Deus, vou continuar nervoso. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Glória a Deus. E aí ele continua: conheço um homem em Cristo há 14 anos. No seu corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Se em seu corpo não sei, se fora do seu corpo não sei. Foi arrebatado até o terceiro céu. Quem aqui não tem vontade de ser arrebatado até o terceiro céu? Ai, se eu for falando dele, deixa eu voltar nada. Deixa eu voltar nada. Não, oxe, me trouxe para ver, vai me mandar para a terra de novo. Volto. Eu grupo lá no cidade do anjo lá, do Espírito Santo de Jesus, não sei de quem, mas o grupo lá falou desse. Só Deus sabe se em corpo ou se em espírito. Aqui foi arrebatado até o terceiro céu, foi. Como que esse homem foi arrebatado até o terceiro céu? Ele estava o quê? Em santidade. Para chegar no ponto desse, ele estava em santidade. Que é, eu falo nos tempos de hoje. É quase, eu não vou falar impossível, porque eu não sei o coração de ninguém. Mal sei o meu. Deus sabe. Mas é quase impossível um homem no nosso tempo, um ser humano, ser arrebatado até o terceiro céu, olhar e voltar. O pecado é muito grande. Eu falei aqui para meus jovens é que a gente vai falar no sábado. Todo mundo leu um versículo, e aí na hora que eu leio o versículo, não lembro qual foi. Eu sei que eu li e falei assim: o negócio é o seguinte, fala aí, eu li. É isso aí, eu falei pra eles: o negócio é o seguinte, é o caminho só. Ou é Deus ou é o Satanás, é céu ou inferno. Ou fica no caminho ou morre e vai pro inferno. Não tem outro caminho. Aí eles começaram a brincar dando glória. Eu falei: é isso mesmo, continua dando glória, continua no caminho, não tem outro caminho. Então quando a gente fizer nosso jejum, eu não sei qual propósito você colocou nisso. Eu não sei qual foi o seu propósito. Se foi espiritual, se foi material, se foi pro céu. Não sei. Deus vai responder o seu propósito. Mas que acima de tudo, o seu propósito seja ir ao Pai. Seja em corpo ou em espírito. Seja arrebatado, seja depois que Deus descer da sepultura, mas que o seu propósito seja Cristo. Aleluia. Vai ficar tudo aqui, irmãos. Tudo que a gente está batalhando vai ficar aqui. Essa semana, meu esposo falou: vou vender isso aqui e tal, porque a gente está precisando. Aí deu um aperto no coração. Aí a Miriam: mãe, não vende. Aí a Elisa: não vai vender. Aí na hora o Senhor falou: o coração de vocês está nas coisas da terra. Aí me deu um impacto aqui assim. Aí eu falei para todo mundo: epa, Deus fala, a gente não pôs o coração
6 da manhã às 3 da tarde, não aguento. Então a gente tem que olhar um pouquinho mais o que nós estamos fazendo. Temos que olhar um pouquinho mais o que estamos dando valor. Paulo estava dando valor aqui para o céu. Ele sabia o que ele queria. Ele queria o céu. Ele queria levar a palavra e ele queria o céu. Gente, que a gente queira mais o céu. Amém, Jesus. Porque se a gente não quiser o céu, se a gente quiser buscar só as coisas da terra, a gente vai ficar com as coisas da terra. Jesus volta e vai ficar aqui. Eu estava vendo esses dias a palavra e Deus me deu uma revelação muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. Eu fiquei 2 dias, dor de cabeça, passando mal com tremidor. Se Deus permitiu, eu trago essa palavra para vocês. Mas é o que mais uma vez eu falo. Buscar a santificação. Se eu estivesse preparada naquela palavra que eu fui curiar e buscar a revelação, eu não tinha ficado tão mal como eu fiquei. É muito forte. Eu falei para uma direita, você tem direito, eu falo curioso. Mas esteja curioso para ler, mas busca a revelação e fala, Senhor, se você ler um versículo, isso é uma coisa para a gente aprender, que eu tive que aprender para não ter a Bíblia. Você leu aquele versículo, você entendeu o que você leu, você não compreendeu, você não teve a revelação do Senhor. Lê de novo. Você entendeu o que você leu, mas você ainda não teve a revelação daqui. Como que você vai ter uma revelação daqui? Isso é você está doido? Isso é algo particular, não. Isso é algo particular pelo Espírito Santo. Espírito Santo, eu não entendi, eu vou ler de novo. Quando você lê novamente, que o Espírito Santo tiver tomado conta da tua visão ocular, do teu pensamento, automaticamente aquela frase, uma frase que você lê, se torna uma pregação. Você vai se ver explicando aquilo, aí você entendeu que a palavra foi revelada para você. Fala, nossa, gente, isso é impossível, não. É assim. Eu li a Bíblia umas 10 vezes antigamente, eu não entendia nada, misericórdia. Hoje em dia, para honra e glória do Senhor, eu leio 2 linhas, não entendi, eu leio de novo, daqui a pouco eu já estou lendo o capítulo inteiro, e eu quero mais, eu quero mais. Quem aqui já passou a noite assistindo filme, série? Eu amo fazer isso. Mas quem passa a noite lendo a Bíblia porque está ali com mais fome, com mais sede, com mais necessidade de ouvir? Porque a gente ouve, a gente lê, a gente ouve. Se você está lendo alguma coisa, você está ouvindo a sua voz dentro de você, falando para você, não tá? Então, a partir do momento que o Espírito Santo tomar conta da sua visão ocular, você vai ouvir o Espírito Santo, para você vai ser a sua voz, então você vai ter mais fome daquilo. Você vai achar que é você e não é. Tem dia que eu fico, o Cleide fala, chega, Jéssica, eu fico perto ali, mas não. Ele, mulher, chega, mulher, eu não vou fechar, eu não consigo. É muito bom, e eu quero muito que todo mundo que está estudando vai buscar isso. Nós convertidos, os jovens têm uma preguiça da bexiga de ler a Bíblia, mas se for para ficar 10 horas no celular, ficar 10 horas no celular. Na verdade, fala que eu estou mentindo. É pecado a gente dentro da igreja. Mas tenha sede disso. Quando for ler a Bíblia, faz o que eu falei, gente, é verdade. Põe a cadeira do lado. Se não for na cadeira, põe na cama. Eu tinha o costume de arrumar a cama, deixar esticadinha assim, ó. Espírito Santo, senta aqui, porque eu vou ler, eu quero entender. Gente, ele senta. Tenho certeza que vocês vão sentir. Deus vai fazer algo sobrenatural. Eu creio que até o final dessa campanha vocês vão dar testemunho falando, gente, deu certo, eu consegui. Mas hoje estamos na 3ª semana. Alguém aqui já fez o jejum da primeira semana? Manjar desejável? Não comi? Já deixou de lado alguma coisa muito desejável? Já? Aí. 3. Só 3? Gente, vou puxar a orelha de vocês. Segunda semana, linkar, né? Alguém fez um dia de proibição? Então a palavra de hoje é não seja nécio. Então a palavra de hoje é para estudar. Estude. Estude para o inimigo não te enganar. Para ele não aparecer para você como a princesa dos seus sonhos, um príncipe encantado. Príncipe encantado nem sempre vai ser para o casamento. A princesa nem sempre vai ser para o casamento. Vai ser a melhor amiga, o melhor amigo, vai ser a melhor missionária, o melhor pastor. E que não vai estar na direção de Deus e vai te enganar. Eu fiquei muito triste que uma irmã que falou que a filha dela não quer
Miguel, porque ele é príncipe e princesa, é isso. De uma hora ou outra chegar um pastor aqui para você falar: homem de Deus, eita, esse aí. Gente, às vezes o homem não faz jejum faz um ano. Só põe um terno, uma gravata, chega e esse que te diga, esse que te fala. E a santificação por Deus não tá. Gente, eu não estava programado para falar isso, não. Estou falando, Deus está falando. É onde a gente tem que tomar cuidado para não sermos enganados. E para isso não acontecer, temos que estar em santidade. Isso aí. Glória a Deus. Santidade. Então, semana que vem eu quero ver vocês estudarem em nome de Jesus. Para sermos pessoas inteligentes em Cristo. Glória a Deus. Falar, mas eu não consigo ler. Você buscar a leitura da Bíblia com o Espírito Santo do seu lado. Rapaz, sabe esses pregadores que a gente vê que a gente fala? Um dia eu chego lá. Fala, nossa, um dia eu cheguei. Gente, eu vejo aquele negócio pregando e falo, Senhor, será que um dia eu chego nesse nível? Ah, ele estudou com Cristo. É uma pessoa que eu vejo unção. Aí fala assim, rapidinho, eu vou já puxar. Grita muito. Nossa, esses pregadores só gritam. Gente, eu estava falando hoje isso, Deus, mas tem pregador que só grita, né? Eu sou uma delas, que tem hora que misericórdia. Aí eu ouvi uma vez falando, teu Deus é surdo para você ficar gritando? Meu Deus não é surdo não, mas a gente faz barulho no inferno. Meu Deus ouve, o inferno estremece. Então deixa eu falar que você grita, que você faz barulho. Quando o crente dá glória, o inferno tem que baixar a cabeça. Quando uma pessoa se converte, é mais um demônio que apanha no inferno. Quando um demônio vem fazer algo contra mim, contra você, que ele não consegue, quando você expulsa um demônio de uma pessoa, ele apanha no inferno, sabe disso? Quando você